Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar com resolução de problemas envolvendo equações polinomiais de segundo grau, tá? Mas com uma ideia importante: nem sempre existe uma única estratégia obrigatória para resolver a equação, tá? Então, ao longo das últimas aulas, nós vimos diferentes caminhos: faturação, fórmula resolutiva, completar quadrados, soma de produtos às raízes e análise do contexto do problema. Hoje, a proposta é escolher a estratégia mais adequada em cada situação. Então, durante a aula, eu quero que vocês prestem atenção não apenas no resultado, mas principalmente ao motivo de escolhermos um método ou outro. Em alguns casos, a fórmula resolutiva é a mais segura. Em outros, a faturação ou a soma e o produto deixam a solução mais rápida, tá? E quando a equação aparece em um problema, nós precisamos interpretar esse problema, interpretar se todas as raízes fazem sentido, se todas as respostas fazem sentido, ok? Então vamos lá. Nessa aula aparece o conteúdo e o objetivo da aula. O conteúdo é a resolução de equações polinomiais do segundo grau. O objetivo é resolver problemas que envolvem esse tipo de equação, usando o que? Estratégias pessoais diversas. Isso significa que vocês não precisam ficar presos a um único procedimento. O mais importante é compreender a estrutura da equação e do problema. Se a equação já está fatorada, podemos usar a propriedade do produto nulo. Se a equação tem números favoráveis, podemos usar a soma do produto. Se não houver um caminho mais direto, podemos aplicar a fórmula resolutiva. Ao final da aula, a expectativa é que vocês consigam justificar a estratégia escolhida, a estratégia adotada e interpretar corretamente as soluções encontradas. Tá bom? Vamos lá então. Vamos começar relembrando a relação entre soma e produto das raízes. Tá? Um aluno resolveu a equação x² menos 10x mais 21 igual a zero usando o seguinte raciocínio. Tá? Ele observou que b vale menos 10 e c vale 21. Até aqui, a identificação dos coeficientes está correta. A é 1, b é menos 10 e c é 21. O equívoco aparece quando ele diz que a soma das raízes deve ser menos 10. Na relação de soma e produto, a soma das raízes não é simplesmente b. A soma das raízes é menos b sobre a. Como b é negativo e a é 1, então a soma correta é, menos menos 1 menos menos 10 sobre 1, ou seja, é 10, positivo, tá? Agora, parem e pensem um pouquinho. Se o produto precisa ser 21 e a soma precisa ser 10, quais são os dois números? Depois, pensem também por que essa resposta menos 3 e 7 não pode ser correta para essa equação. Tá? Vamos para a resolução na sequência. Vamos lá. Vamos corrigir esse raciocínio. Na equação x² menos 10 mais 21 igual a 10, igual a zero, nós temos a igual a 1, b igual a menos 10 e c igual a 21. Pela regra da soma das raízes, a soma é menos b sobre a. Tá? Então, fazemos menos menos 10 sobre 1, que resulta em 10. Portanto, a soma correta é positiva e não negativa. Tá? O produto das raízes é c sobre a. Tá? Como c é 21 e a é 1, o produto é 21. Agora, procuramos dois números cujo produto seja 21 e cuja soma seja 10.
Os números 3 e 7 satisfazem as duas condições. 3 mais 10 3 mais 7 é igual a 10, 3 vezes 7 é igual a 21. Tá? Assim, o conjunto solução é 3 e 7. Observem a importância do sinal na relação da soma. Um pequeno erro no sinal muda completamente as raízes. Tá? Beleza, então. Então, soma das raízes, né? Fica a dica aqui, menos b sobre a, produto das raízes, c sobre a. Tá bom? Ótimo, vamos em frente. Agora vamos resolver a atividade 1. O problema fala de uma substância cuja temperatura atinge 4 graus Celsius em dois momentos diferentes. Esses momentos são representados pela solução da equação menos 2x² mais 6x menos 4 igual a 10, em que x representa o tempo em segundos. A pergunta quer saber o instante em que a substância atingiu 4 graus pela primeira vez. Como a equação tem dois valores de tempo, a segunda vez será representada pelo maior valor de x. Aqui, como os coeficientes envolvem sinais e não temos uma fatoração tão imediata para todos, a fórmula resolutiva é uma boa estratégia. Tá? Então, antes de resolver, identifiquem os coeficientes A menos 2, B 6, C menos 4. Tá? Depois, substituam na fórmula de Bhaskara e encontrem as duas soluções. Tá? Na sequência, a gente vem com a solução. Vamos acompanhar a solução. Como queremos saber quando a substância atinge 4 graus pela segunda vez, precisamos encontrar a maior solução da equação menos 2x² mais 6x menos 4 igual a zero. Aplicando a fórmula resolutiva, nós temos o seguinte: menos 2 é A, 6 é B e 4 é menos 4. No discriminante, calculamos B menos 4AC. Então, fica 6 ao quadrado, tá? É 36. Depois, menos 4 vezes 2 vezes menos 4 resulta em menos 32. Assim, o discriminante é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Então, na fórmula, ficamos com menos 6 mais ou menos 2, tá? Dividido por menos 4. Isso gera duas soluções. Como menos 6 e menos 2, temos menos 8 dividindo por 4, que é 2. Com 2 mais 2, temos menos 4 dividido por 4, que é 1. Os tempos são 1 segundo e 2 segundos. Como o enunciado pede a segunda vez, escolhemos o maior tempo. Portanto, a substância atingiu 4 graus Celsius pela segunda vez após 2 segundos. Tá ok? Beleza. Vamos para a atividade 2, então. A equação já aparece como um produto de fatores. Tá? Quando temos uma multiplicação igual a zero, usamos a propriedade do produto nulo. Se o produto de vários fatores é zero, pelo menos um desses fatores precisa ser zero. Então, não precisamos expandir tudo. Na verdade, expandir deixaria a resolução muito mais complexa e trabalhosa. A melhor estratégia aqui é analisar cada fator separadamente. Por exemplo, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Depois, x ao quadrado mais 5 igual a zero. Depois, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Tá? A pergunta, ela diz que a equação apresenta quatro raízes, tá? E quer saber qual delas é a maior. Então, resolvam cada fator e no final comparem os valores encontrados, tá? Vamos para a resolução, então? Parem antes de fazer, de ver a resolução aqui, pausem o vídeo, tentem fazer vocês sozinhos. E aí, posteriormente, vocês vêm ver a resposta aqui, tá? Vamos corrigir então a atividade 2. Como o produto dos fatores é zero, analisamos cada fator.
tá? O primeiro fator é 4, é x quadrado menos 4 igual a zero. Então, x quadrado é igual a 4. E x pode ser 2 ou menos 2, tá? No segundo fator, x quadrado mais 5 é igual a zero. Isso levaria a menos 5. Como os dois números reais, o quadrado de um número não pode ser negativo. Então, esse fator não gera raízes reais, tá? E aí, no terceiro e último, o fator x quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Podemos resolver por soma de produto, tá? Então, a soma das raízes deve ser 2 e o produto deve ser menos 3. Os números 3 e 1 satisfazem essas condições por 3, por quê? Porque 3 mais menos 1 é igual a 2. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Assim, as raízes reais são menos 2, 2 e menos 1 e 4. Comparando esses valores, a maior raiz é a raiz de 3. Tá? Beleza, agora vamos para a atividade 3, que envolve uma situação de conta bancária. O valor em caixa da empresa no final do dia foi modelado pela expressão x quadrado mais ax mais 6. Aqui, x representa o dia do mês e o único coeficiente que ainda não encontramos, tá? O enunciado dá uma primeira informação importante. No dia 6, o saldo era de R$ 18. Essa informação serve para descobrir o valor de A. Depois, com a expressão já definida, usamos a segunda informação em outro dia. O saldo foi de R$ 102. E aí a pergunta é descobrir em que dia isso aconteceu, tá? Portanto, o problema tem duas etapas. Primeiro, substituir x por 6 e igualar a expressão a 18 para encontrar A. Depois, substituir o saldo por 102 e eh, resolver a equação, né, do segundo grau resultante. Tá? Então, como x representa um dia do mês, no final vamos aceitar apenas o valor mínimo positivo, inteiro positivo, que faça sentido no contexto. Tá? Vamos para a resolução então. Vamos para a resolução então. Vamos resolver passo a passo, tá? A expressão é x quadrado mais ax mais 6, beleza? Então, como no dia 6 o saldo era 18, substituímos x por 6 e igualamos 18, igualamos a 18, tá? Então fica 6 quadrado mais, mais a, né? Vezes 6 mais 6 igual a 18. Então, a é igual a menos 4, tá certo? Então, calculamos e temos 36 mais 36a mais 6 igual a 18. Então, 42 mais 6a é igual a 18. Subtraímos 42 dos dois lados, fica 6a igual a menos 24. Dividindo por 6, encontramos o menos 4, tá? Beleza, então. Com isso, a expressão fica x quadrado menos 4x mais 6. Agora nós queremos descobrir quando o saldo foi de R$ 102. Tá? Então, reescrevemos a função x quadrado menos 4x mais 6 igual a 102. Passando 102 para o primeiro membro, ele fica menos 102, tá certo? Aliás, ele fica 96, porque eu tenho 6 aqui que é positivo, né? E aí igualo tudo a zero. Então, aplicando a fórmula resolutiva, o discriminante é 400.
tá? Cuja raiz é 20. Assim, x é igual a 4 mais ou menos 20 dividido por 2. Então, uma solução é 24 dividido por 2, que dá 12. A outra é menos 16 dividido por 2, que dá menos 8. Como x representa um dia do mês, nós descartamos o menos 8, tá? Portanto, a segunda verificação foi feita no dia 12, beleza? Então, para encerrar, respondam com suas palavras que estratégia pode ser usada para resolver uma equação do segundo grau. É uma pergunta simples, né? Então, uma resposta possível é: podemos usar a fórmula resolutiva quando a equação está na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero e não percebemos uma fatoração simples, tá? Outra possibilidade é usar a soma e produto quando procuramos duas raízes cuja a soma seja menos b dividido por a e cujo produto seja c dividido por a. Nós também podemos usar a fatoração quando a equação aparece como produto de fatores ou quando reconhecemos produtos notáveis, tá? O mais importante é justificar a escolha. Por exemplo, se a equação já aparece fatorada, a propriedade do produto nulo é mais prática. Se o problema envolve contexto, depois de resolver a equação, precisamos interpretar quais raízes fazem sentido. Então, a ideia principal da aula é resolver não apenas. é, 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 a ideia principal da aula é resolver não apenas aplicar a fórmula, tá? Resolver é escolher uma estratégia adequada, fazer os cálculos corretamente e interpretar o resultado. Tá bom, galera? Muito bem, então vamos em frente. Próxima aula é a aula de revisão, se eu não me engano, tá bom? Muito obrigado e até mais.